E ele levou esse texto, Mateus capítulo 19, versículo 6, que fala assim: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, não separe o outro. Amém? Aí você pergunta, bicho, eu vou pegar sobre o quê? Relacionamento. Não. Deus, na verdade, Jesus, isso aqui é um diálogo onde os fariseus chegaram com Jesus e questionaram ele acerca da carta de divórcio e tudo que Moisés tinha autorizado eles dar. Ele falou assim: olha, ele respondeu isso, não tendo lido que aquele que os fez, no princípio, macho e fêmea os fez. Disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, senão dois, uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus juntou, não separa um. Querido, muito mais, Jesus está falando aqui muito mais do que algo que é relacionamento entre homem e mulher. O que Jesus está falando para nós aqui, e o que Ele está deixando, é um princípio sobre aliança. E isso é muito mais profundo. Amém? Olha o que ele diz, ele fala: o que Deus uniu, não separa o homem. Quando se fala de aliança, você precisa entender o que Deus acredita sobre a aliança. Se você parar para perceber, Deus sempre foi alguém que preservou muito alianças. E Ele sempre foi fiel às alianças. E Ele é fiel até hoje com as alianças que Ele fez com o homem. Você quer um exemplo? Gênesis 9 vai falar da história do finalzinho, quando Noé passa pelo dilúvio e tudo, ele chega e vai conversar com Deus, falando com ele: Noé, é o seguinte, isso é a minha tradução, tá? Noé, eu vou fazer uma aliança contigo, tá? Eu nunca mais vou fazer isso que eu fiz. E até onde eu sei, até hoje, nunca mais teve dilúvio sobre a terra. Sabe por quê? Porque Deus, Ele é fiel nas alianças que Ele faz. Deus, Ele é fiel nas alianças que Ele faz. Amém? Quando eu paro para pensar assim, Senhor, por que tu gosta tanto de aliança? Por que tu me deste essa palavra? Por que falar de aliança? E o que veio ao meu coração foi porque talvez eu não estivesse dando valor às alianças que Ele tinha colocado na minha vida. Eu falei: Senhor, então o que eu preciso fazer? Isso você precisa compreender o tanto que eu amo a aliança, o tanto que eu prezo por alianças. Olha o que essa parte fala que Deus uniu. Sabe o que eu entendo disso? Que Deus ele une pessoas. Aí você vai dizer: quantos já viram que Deus não une pessoas, Ele une? Amém, isso é verdade. Mas eu estou dizendo, Deus ele une pessoas. Mas o que faz virar um propósito são as alianças. Deus ele une pessoas, mas Ele só faz virar propósito porque ele, no meio dessa união entre pessoas, Ele colocou uma aliança. Amém? Romanos capítulo 13, você vai ver Paulo falando aos romanos que toda autoridade, cara, ela é estabelecida por Deus. E todas as pessoas que foram colocadas assim, que estão em nível de autoridade, foi o próprio Deus que instituiu. Amém? Sabe o que eu entendo disso? Que todas as autoridades que Deus coloca na minha vida, Ele está dizendo: eu não estou só colocando alguém sobre a tua vida, eu estou te colocando alguém para te fazer uma aliança com ela. Eu estou instituindo uma aliança hoje. Deus uniu a minha vida a uma pessoa através de uma aliança. E eu preciso ser fiel a isso, cara. Sabe por quê? Porque Deus ele ama isso. O meu papel de filho, como filho de Deus, é fazer o quê? É agradar o coração dele. Então quando eu agrado o coração dele, cara, ele fica feliz. E isso na verdade deveria ser o nosso propósito de tudo. É conseguir agradar a Deus com tudo que a gente faz, com tudo que a gente pensa, com tudo que somos. Aleluia. Sempre que Deus une essas duas pessoas através dessa aliança, isso vai exigir um pouco de nós. E vai exigir duas coisas que eu coloco como fundamentais. Duas coisas vão ser fundamentais para que a tua aliança com alguém ela se fortaleça, ela cresça, ela consiga dar frutos: confiança e fidelidade. Sabe por quê? Porque uma aliança ela não é formada por uma pessoa, ela não é formada por uma pessoa, ela é formada por duas pessoas.
Então eu confio, eu sou fiel e confio nela, assim como ela é fiel e confio. Entenda, eu não estou te falando de relacionamento somente de homem e mulher, eu estou te falando de uma aliança com pessoas, com autoridades. Aleluia. A segunda partezinha desse versículo ele fala assim um pouquinho: porque Deus uniu, não separa o homem. Sabe o que eu entendo? Que Deus uniu une pessoas através de uma aliança, mas a responsabilidade de manter essa aliança é nossa. Deus uniu você, talvez a tua líder de célula, Deus uniu você, as pessoas que são seus pais, Deus uniu você a essas pessoas. E a responsabilidade de manter essa aliança que foi gerada por Deus, ela é nossa. Gerar confiança, de ser fiel a isso. Nossa, quanto nós ganhamos através da fidelidade a uma aliança. Deus assim, Ele ministrou muito isso no meu coração, sabe? Eu fiquei muito triste, porque eu percebi que eu tinha meio que quebrado, não quebrado a minha aliança, mas eu tinha começado a enfraquecer ela. E sempre que eu enfraqueço a minha aliança, eu corro risco de quebrar. Você concorda comigo? E esse é um dos pontos que eu quero falar contigo. A quebra de aliança. Nós temos que ter muito cuidado com isso, cara. Por quê? Porque se Deus uniu, olha o que ele fala: não separe o homem. Por algum tempo eu ouvi assim: Bruno, o casalzinho se relacionando, o que Deus uniu, não, ninguém vai me separar agora, o que Deus uniu. Mas é o que Deus uniu, não separe o homem. Não são outras pessoas que vão separar. É não separe o homem. É não separe o homem. Eu vou instituir pessoas na tua vida e não deixa você quebrar aquilo que eu estou colocando na tua vida. Nós tivemos alguns momentos de transições e isso foi, eu acredito que Deus ministrou muito isso por conta dessas transições. Dizendo: Bruno, eu vou colocar pessoas na tua vida e eu vou estabelecer alianças com ela, mas não deixa o teu coração, não deixa a tua pessoa estragar aquilo que eu tenho preparado por ti, porque eu coloquei essa pessoa na tua vida. Eu instituí ela com autoridade sobre ti. Eu criei essa aliança. Não deixa o teu coração. Sabe por que eu falo coração? Mateus capítulo 19, versículo 8. Versículo 8, olha o que ele fala aí. Disse-lhe ele: pela dureza dos vossos corações, Moisés vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas não foi assim desde o princípio. É forte. Existe uma coisa que quebra uma aliança, cara. É a dureza do meu coração e do teu coração. Ela pode quebrar uma aliança. Aliança que Deus instituiu. Porque quando Jesus está falando ali a respeito de relacionamento, ele fala o que Deus, Moisés permitiu repudiar vossas mulheres. Ou seja, Moisés tinha permitido eles quebrarem uma aliança. Por quê? Porque o coração deles estava duro. E muitas das vezes o nosso coração ele quer endurecer, sabe? Porque a nossa falta de entendimento, às vezes, por conta dessas alianças geradas por Deus, elas causam essas coisas em nós. Só que uma aliança que é feita no Espírito, onde Deus gera, ela não pode ser resolvida aqui, por mim. Eu tenho que entender ela no Espírito. Então as alianças que Deus faz comigo, e que Ele coloca pessoas na minha vida através dessas alianças, eu preciso entender que eu posso quebrar essa aliança. E olha o que ele falou: que Deus uniu não separe o homem. Ou seja, eu preciso me esforçar para que essa aliança não seja quebrada. Uma aliança que você faz com alguma pessoa, com outra pessoa qualquer, ela vai exigir muito de ti. Vai exigir muito. Só que uma aliança formada por Deus, ela não exige muito de você, não. Uma aliança que Deus forma na tua vida, ela vai exigir tudo de você. Vai exigir tudo de mim. Ela não vai exigir muito. O muito é pouco para as alianças que Deus faz com a gente, para as pessoas que Ele coloca na minha vida. Nós temos por conta de nós sermos carnais ainda, viver nessa carne. Não que nós somos carnais, amém? Mas por conta de viver na carne, nós temos a tendência a decair o nosso espírito. Experimente ficar sem adorar a Deus, experimente ficar sem ler a palavra.
Experimente ficar sem buscar Deus, você vai ver que a sua carne ela vai ganhar força. Sabe por quê? Porque a tua tendência é a tua carne ganhar. Por isso que dia após dia eu preciso buscar a Deus. Eu preciso buscar a Deus. Eu preciso pedir a revelação dele para mim. Eu preciso estar com ele. Eu preciso abraçar ele. Cara, ele abraça a gente. Você consegue entender isso? Eu já vi pessoas tratando Deus somente como Deus, somente como Senhor. Sabe o que Deus chama você e eu a ser com ele? Filhos. Filhos. A aliança que ele tem comigo é uma aliança de pai e filho. E eu preciso encontrar Deus com essa grandeza. Se orar para Deus dizer só Senhor, Senhor, Senhor. Quer ver um detalhe? Quando existia um Senhor, um rei, para alguém entrar na presença dele, ele não podia entrar de qualquer jeito. Ele tinha que pedir para entrar. Não era qualquer pessoa que entrava na presença daquele rei. Se você tratar Deus somente como um Senhor, talvez você encontre dificuldade em entrar na presença dele. Mas se você consegue olhar para Deus como um pai, você vai entender que ele só quer estar perto de você. Todo tempo. Todo tempo. Em todo tempo. Eu vou contar uma situaçãozinha aqui só para... Não vai fugir muito não, eu vou voltar para cá, tá? Teve um dia que estava na casa do chefe lá, do pastor André. E tava eu, mais outro rapaz, ele levou um bolo assim, rapaz. Só que era um bolo... Eu não como bolo, mas era um bolo salgado que tinha esse negócio dentro, sabe? Top. Eu olhei assim, chega... Glória a Deus, aleluia. Aí só que ele ofereceu pro menino, o menino falou assim, não, eu não quero não. Aí ele ofereceu para mim, eu cocei minha cabeça assim. Falei, rapaz, meu chefe, eu quero, ó. Só que antes de eu falar para ele que eu queria, eu comecei a pensar rapidinho. Eu falei assim, cara, talvez, se eu olhar para ele só como meu pastor, eu não vou querer o pedaço de bolo que ele tem para me dar. Mas hoje eu tenho um filho. Então eu consegui compreender muito a respeito de paternidade por conta disso. Eu comecei a desenvolver isso e comecei a desenvolver com meus pastores, com meu pai espiritual. Eu olhei, rapaz, se fosse meu filho, se eu oferecesse para o meu filho algo que deram para mim, e ele dissesse que sim, eu iria ficar meio... Não, eu ia dar com o maior prazer. Pois eu vou usufruir daquilo que Deus está me dando. Ele me deu um pai. Deus instituiu uma aliança entre eu e uma pessoa. E por entendimento, eu consegui usufruir daquilo. Se nós não entendermos que Deus está fazendo alianças entre as nossas vidas e vidas de pessoas, dificilmente nós vamos conseguir usufruir dessas alianças. Nós estamos em tempo. Estamos em tempo de olhar para dentro de nós. Porque o que a Bíblia fala? Diz assim, o homem analise-se a si mesmo. Eu não vou te julgar, eu não vou te analisar. Eu analisei a minha vida e hoje eu estou compartilhando algo que foi vida para dentro de mim. E dependendo de ti, vai gerar vida dentro de ti. Amém? Então, eu acredito que é tempo de nós nos analisarmos. E ver em que nível está a nossa aliança. Que nível que tem sido a minha aliança com o meu líder de célula. Eu só reclamo. Eu só falo. Que nível tem sido o meu relacionamento? Que nível tem sido a minha aliança com as pessoas que Deus colocou na minha vida, com meus pais? Eu sou um bom filho? Eu arrumo a minha cama? Minha mãe está aí, ó. Pensou se eu não ajudasse? Mas ela sabe o processo que foi lá em casa. Para que hoje eu pudesse falar aqui não igual Jesus falou no final do Sermão do Monte. Sabe o que fala lá? No último versículo do capítulo 7. Fala assim, e ele ministrava como quem tem autoridade e não como os escribas e fariseus. Sabe o que era isso? É porque ele não só falava, ele vivia o que ele falava. Por isso que ele tinha autoridade. A autoridade é gerada quando você vive, não quando você fala. Você quer tocar a vida de pessoas, viva a palavra, não seja um falador de palavras. Você precisa viver isso, cara. Nós precisamos amar as alianças que Deus fez. Mesmo, às vezes a gente nem entende. Tem tanta coisa que eu fiz sem entender. Mas eu confiei, eu disse, cara, eu tenho uma aliança com esse cara. Vou contar uma situação do chefe aqui agora. Estou contando a situação porque quebrar o gelo que eu estava meio nervoso. Eu tinha uma situação onde o pastor João me deu um direcionamento, cara. Falou, meu filho, é assim, viu? Na hora eu falei, pô, meu chefe, sossegado, eu tenho uma aliança, eu sei.
Passou um dia, eu não... falei, tá errado esse negócio. Por que ele falou isso? Por que ele não fez de outra maneira? Por que ele não fez assim? Ele só tá falando isso porque ele fez isso. Eu falei, chefe, bora lanchar. Eu quero conversar com o senhor. Ele, bora. É tranquilão, né? Bora, meu filho. Bora, parece aqui em casa. Tempo eu tinha minha motozinha, a popzinha, né, meu chefe? Ei, saudade. E nós saímos, e a gente saiu, foi comprar pizza, e eu falei pra ele, falei, chefe, eu acredito que não era assim, eu não gostei, e esse direcionamento, não... você tá entendendo? Eu falei, sim. Sim. Só, você sabe, você que já teve um discipulado assim forte, você vai se identificar assim, porque sim. Entendeu? Então eu falei, chefe, e aí? E eu não percebi que nesse momento eu estava arranhando a minha aliança. Eu estava arranhando ela, por quê? Porque eu estava duvidando de um direcionamento de alguém que Deus instituiu na minha vida como autoridade. Você consegue entender? Eu não estava entendendo e não estava usufruindo. Eu falei, chefe, e aí? Como eu... Entendeu? E eu torcendo assim para ele, meu filho. Então tá bom. Ele usou a autoridade dele de pai também, né? Ele falou assim, quem disse que tu precisa entender? O teu papel é só obedecer. Aleluia! Você bate palma no que me fez chorar, né? Você tá entendendo? Então eu precisei entender, cara. Talvez eu passei por isso para poder hoje ministrar para ti não precisar passar por isso. Quando você não entender, obedeça. Sabe o que gera bênção para você? Obediência, cara. Obediência gera bênção. Sabe do que você tem que duvidar? Das suas dúvidas. É dela. Porque ela não é certa. Mas se Deus uniu você a uma pessoa através de uma aliança, cara, confia nisso. Porque o que Deus uniu, você não pode separar. Você não pode deixar a tua carne querer separar. Você não pode deixar a dureza do teu coração, porque ela sim tem a capacidade de fazer isso. Amém? Rapaz, eu tô feliz, ó, cara. Eu tô feliz demais, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Mas eu vou entrar numa área aqui onde é perigoso, sabe? Porque sempre que talvez no momento onde eu queira quebrar a minha aliança, o fato de eu arranhar ela é o suficiente para que eu possa querer buscar em outras pessoas conselhos. Querer buscar em outras vozes alguém que fale para mim. Daniel capítulo 11, versículo 32. Eu não sei se tu botou aí, John. Daniel capítulo 11, versículo 32. Ainda aos violadores do pacto, ele perverterá com lisonjas. Na minha versão tem algumas versões que falam assim, né? E aos violadores da aliança, ele perverterá com lisonjas. Sabe o que é isso, cara? Sempre que tu quiser, ou que eu quiser, sempre que surgir uma oportunidade de nós quebrarmos uma aliança, aparecerão pessoas para dizer, cara, tu tá certo. Cara, tu tá certo, de verdade mesmo. Esse outro cara aí que tu tá confiando a tua vida, ele não é... Ixi! Ele não. Se fosse eu... Nós temos que ter muito cuidado, cara. Andar sempre conectados com aquilo que Deus instituiu nas nossas vidas. Nunca. E nunca é uma palavra muito forte. Eu já vi pessoas falarem nunca, pensando que o nunca começa hoje. Nunca é passado, é presente e é futuro. É nunca. Então nunca... Eu não costumo falar nunca, né? Então eu preciso ter esse cuidado, cara. De para quem eu estou dando os meus ouvidos. Que Deus ele colocou pessoas, sabe? Eu assim sou alguém que tenho depositado toda a minha confiança nas pessoas que Deus colocou na minha vida. E só eu, só a minha família. E Deus sabe o quanto eu tenho sido abençoado por conta disso. O quanto isso tem sido prazeroso, o quanto isso tem sido gostoso viver cada etapa. E você olha assim, cara, isso é por conta que eu não violei uma aliança. E você começa a perceber que o cuidado de Deus, ele vem através dessa aliança. O cuidado de Deus com as nossas vidas, ele vem através dessas pessoas. Deus colocou nas nossas vidas e às vezes a gente não dá valor. Aleluia. Deixa eu ver aqui, porque é tudo novo para mim aqui, eu ainda estou me adaptando. Aleluia. Aleluia. Assim como
Assim como existe a possibilidade de eu arranhar minha aliança, eu também tenho que entender que eu tenho a oportunidade de fortalecer ela. Você sabe como é que eu fortaleço uma aliança? Quem é que instituiu a aliança? Deus. Então, em Deus, eu consigo fortalecer a minha aliança. Sabe, a gente tende a, quando alguma coisa exterior, quando alguma situação acontece com a gente que a gente não gosta, a gente tende, hoje eu não vou orar. Eu vou dormir logo, eu vou falar no WhatsApp. Quando que na verdade o certo era dizer e se prostrar diante daquele que fez a aliança e perguntar, Senhor, mas por que eu não estou entendendo? Por que isso está acontecendo dentro de mim? E sabe qual era a minha oração quando eu vi que isso estava dentro de mim? Era, Senhor, não deixe meu coração, não deixa eu atrapalhar os teus planos para mim, porque eu sei que eu posso fazer isso. Assim como eu posso acelerar os processos de Deus para mim, eu posso retardar eles. Eu sou responsável por isso, cara. Tem coisas que Deus ele não vai fazer por mim. Sabe por quê? Porque é possível para mim. Vou te dar um exemplo que eu aprendi esse final de semana. Se eu botar esse copo de água bem aqui assim, e ele ficasse em pé, porque ele não vai ficar aqui. Mas finge que eu estou sem as mãos aqui. E eu dissesse assim, e usasse toda a minha fé. Tudo aquilo que eu tenho de fé. O que a fé pode fazer? Ela pode transportar montanhas e tudo. Eu falei, velho. E se eu soltasse esse copo e dissesse para ele, vem até a minha boca, eu estou com sede. Ele viria através da minha fé? O que você acha? Sim ou não? É fé. Você tem fé? Ele vem ou não vem? Hã? Sim. Sabe por que ele não vem? Porque eu tenho a possibilidade de pegar ele, beber. Então tudo aquilo que é possível para mim, Deus ele não precisa fazer, porque é possível para mim. Amém? Aleluia. Deus ele já salvou a nossa vida, tu não quer mais? Já está salvo, cara. Aleluia. Amém? Nós temos a possibilidade de fortalecer essas alianças. E ter muito cuidado, cara, com aquilo que acontece ao nosso redor. Sabe, João Batista ele falava um negócio, eu vou te falar um negócio aqui. João Batista ele falava assim, que ele batizava com água para arrependimento de pecados, mas viria um após ele, que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Amém? Olha isso. O que é o batismo no Espírito Santo? Atos 1:8 vai dizer que ao descer sobre vós o Espírito Santo, vocês receberão power, poder. Ou seja, o batismo no Espírito Santo é derramamento de poder, de autoridade sobre você. Sabe o que é o batismo com fogo? Porque ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com fogo, eu fui buscar, eu falei, rapaz, Senhor, o que o batismo com fogo vai fazer? O que o fogo tem a capacidade de fazer? E como eu estava estudando sobre a aliança, eu falei, Senhor, o que esse fogo pode fazer com a minha aliança? Eu falei, pode derreter ela. E pode refinar ela. E eu falei, se refinar? Fui buscar o refinar. Aí eu usei o oráculo, o Google, e fui buscar refinamento. O que é refinamento? Sabe o que é refinamento? Em uma das traduções eu encontrei assim, tornar algo mais poderoso. O Espírito Santo ele batiza você com... Jesus ele batiza você com o Espírito Santo e com fogo. Ele te dá poder, ele te dá autoridade, mas ele ainda te batiza com fogo para te dar ainda mais poder. Te torna ainda mais poderoso. Sabe por que eu estou ligando isso à aliança? Porque tem momentos onde nós precisamos refinar a nossa aliança. Às vezes a aliança ela se arranha e você, a dureza do teu coração, ela começou a vir. Você disse, rapaz, a minha aliança arranhou. Vou precisar dar uma polida, eu vou refinar ela, vou tornar ela ainda. Só que se tu deixar no fogo, ela vai derreter e não presta mais para nada. Você tem que encontrar esse equilíbrio onde você não vai derreter a sua aliança. No meio dessas circunstâncias, você tem que encontrar o fogo que vai tornar a tua aliança ainda mais forte. Esse é o refinamento. Amém? Você percebe que toda vez que eu venho aqui eu fico sorrindo? É porque eu gosto de rir mesmo. Como está a sua aliança? Aleluia. Algumas coisinhas da foto aqui. O que nós estamos fazendo assim, sabe? Eu vejo assim. O que eu tenho feito para fortalecer a minha aliança com o Pai e a minha aliança com aqueles que Ele instituiu na minha vida?
Qual tem sido a minha posição perante a isso? Sabe, eu preciso fortalecer isso. Deus, ele fez uma aliança comigo, através do Filho dele, chamado a Nova Aliança. Ele perdoa os meus pecados e já eu não vivo mais pela lei, agora eu vivo pela graça. Isso é uma aliança que Deus fez comigo, com você. Amém? Só que assim como Deus, ele fez uma aliança comigo e contigo, o mundo, ele quer fazer uma aliança contigo. Ele quer fazer uma aliança comigo. Você sabia que o mundo, ele tem uma proposta de aliança para ti? Sabe por quê? Porque toda aliança, ela vai exigir tudo de mim. Toda aliança que eu faço, ela vai exigir de mim. Ela vai exigir tempo, ela vai exigir investimento, ela vai exigir o meu coração. Sabe por quê? O mundo, ele quer fazer uma aliança contigo, cara. O que foi que aconteceu? Quem é que é o dominador do mundo? Satanás. Sabe por que ele quer que você faça uma aliança com ele? Porque ele sabe que uma aliança feita com ele é uma aliança quebrada com Deus. E ele sabe as consequências disso. Sabe por quê? Meu Deus. Porque ele quebrou a aliança dele. E ele sabe, e ele paga até hoje o preço por ter quebrado a aliança com Deus. E tudo que ele mais quer é que tu quebre a tua aliança com Deus, para que tu possas ter uma aliança com ele. Porque ele sabe o que vai causar para ti, ele sabe o prejuízo que vai causar para ti. E da mesma forma que às vezes você não consegue observar, não consegue entender o que a tua aliança com Deus vai gerar em ti, às vezes a gente não dimensiona o que uma aliança com o mundo vai gerar em mim. Só que tanto um quanto o outro sabem o que vai gerar. E é por isso que Deus, ele está clamando, Deus, ele está com o coração inteiro para dizer: eu quero fazer uma aliança contigo, porque eu sei o que é uma aliança, eu sei o valor que tem uma aliança. Sabe, eu preciso dar valor a isso. Eu preciso dar valor àquilo que Deus, ele quer fazer através da minha vida. Tudo que ele tem para fazer através de mim depende dessa aliança, cara. Sabe por quê? Namorados usam aliança? Não. Casado usa aliança? Usa. Tem muita gente que só quer namorar Jesus. Só quer namorar Jesus, cara. Sabe qual é o problema de você só querer namorar Jesus? É que você não tem liberdade para ter intimidade com Ele. Porque só o que dá liberdade para você ter intimidade com Deus é uma aliança. Uma aliança. Sabe, a nossa geração ela precisa se levantar como uma geração de aliança, cara. Eu não sei se você percebeu qual é o nome da nossa igreja. A Igreja Batista Aliança. Isso tem que ser vivo dentro de mim e de você. Nós precisamos entender o que é uma aliança. Nós precisamos aliançar com nossos pastores. Nós precisamos orar por eles. Orar pela nossa liderança. Aliança, cara, aliança. A gente não usufrui dessas alianças, talvez porque a gente não entende elas, cara. É por isso que Deus, ele está louco para fazer. Louco, não sei. Mas ele está com muita vontade de fazer isso. De fortalecer essa aliança. Porque ele sabe os benefícios que vai gerar na tua vida. Ele sabe que uma aliança com ele. Cara, isso é muito bom. Porque ele entendeu, ele sabe. Ele consegue ver o que a gente não vê. E às vezes a gente não entende. Cara, meu Deus, eu não estou vendo nada. Mas não é para te ver, só entende. Só procura entender, procura obedecer. Que eu me responsabilizo de gerar aquilo que precisa ser gerado através dessa aliança. Só entende, só obedece, só fica, sabe, haja por fé. A fé, você não vai ver muita coisa através da fé. É bom viver por fé, é uma bênção, cara, é bom demais. Mas não é fácil. Uma aliança feita com Deus, ela vai exigir tudo de você. Tudo. Ela vai exigir o teu investimento. Ela vai exigir o teu sono. Ela vai exigir as tuas palavras. Ela vai exigir os teus ouvidos, os teus olhos, a tua mente, o teu coração. Uma aliança que nós fazemos com Deus, ela exige tudo de nós. Sabe o que é bom de fazer uma aliança com Deus?
Porque assim como Ele exige tudo de mim, Ele libera tudo dele para mim. Tudo que Deus Ele tem a capacidade de liberar para mim. Mas Ele quer que eu preze uma aliança com Ele. Aleluia. Deixa eu voltar para cá. Peraí, que senão eu me esqueço. Aleluia. Abre comigo aí, John. Lucas capítulo 15, versículo 18. Olha isso. Lucas 15, 18. Aleluia. Lucas 15 vai te contar, dentre as parábolas que conta, ele vai contar a parábola do filho pródigo. A parábola do filho pródigo é daquele rapazinho que pediu a herança do pai. Disse: pai, eu vou pegar minha herança, vou dar uma volta no mundo, não quero mais. Beleza, o pai dele: rapaz, na hora, toma. Liberou, só que quando ele foi para o mundo, teve uma crise, ele perdeu todo o dinheiro dele. E nesse momento aí é onde ele já reconheceu que ele errou. Ele já reconheceu que ele quebrou uma aliança. Eu quero te falar, olha o que uma aliança quebrada. Olha o que ela fala. Quando eu quebro a minha aliança com Deus, levantar-me-ei, irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e contra ti. Às vezes Deus institui pessoas na nossa vida e a gente pensa que por quebrar essa aliança com essa pessoa a gente não ofende a Deus, porque a gente quebrou uma aliança com Ele. Olha o que esse cara entendeu. Ele falou: cara, eu quebrei uma aliança com meu pai, eu quebrei uma aliança com uma pessoa que era autoridade na minha vida. Mas na hora de pedir perdão ele não entendeu: eu pequei só com o Senhor. Quem foi a primeira pessoa que ele errou? Contra Deus. Sabe por quê? Porque toda autoridade estabelecida ela é por Deus. Então se eu quero uma aliança com aqueles que Ele instituiu na minha vida, eu quero uma aliança com Ele. E eu preciso ter muito cuidado nisso, porque essa é uma linha muito fina. E eu volto a dizer, você precisa entender o que é uma aliança. Você precisa entender o valor de uma aliança. Amém? Deus deixou, para a gente finalizar, Deus, na verdade Jesus, quando indagaram ele a respeito do que seriam os 2 maiores mandamentos, ele mais uma vez deixou princípios de aliança ali. Ele falou que o primeiro, maior mandamento é: ame a Deus acima de tudo, com toda a tua força, com todo o teu coração, com todo o teu entendimento. Ou seja, faça uma aliança completa com Deus. O primeiro mandamento, ele é uma aliança com Deus. Ou seja, eu preciso entender que aquilo que Deus deixou de maior mandamento tem a ver com a minha aliança com Ele. Aquilo que Deus instituiu, como disse assim, esse aqui, resume tudo, é o maior de todos. É: ame a Deus acima de todas as coisas. Ame Ele com todo o teu coração. Ame Ele com toda a tua alma. Ama Ele com todo o teu entendimento. Com tudo que tu tens. Com toda a tua força. Ele está dizendo: cara, faz uma aliança comigo. Faz uma aliança comigo e deixa essa aliança exigir tudo de ti. Carlinhos falou algo muito forte. Ele falou: nós precisamos entender no início o que vai valer a pena no final. Talvez uma aliança que Deus ele faz, ela vai valer a pena no final. E a gente ainda pensa muito no início dela. Pensa muito aqui. Deus ele é profundo, cara. O próprio Deus ele é profundo. E nós muitas vezes somos rasos. Rasos. Mateus capítulo 6 vai dizer sobre algumas coisas sobre intimidade, sobre relacionamento com Deus. Vai dizer assim: cara, existe um Deus. Ela vai te dar um nível de Deus ali. Existem níveis. Deus ele tem níveis. Tem pessoas que se contentam com um Deus que se encontra na igreja. Isso é um relacionamento superficial. Porque se você busca Deus só na igreja e na célula, alguma coisa ainda está errada. Porque relacionamento, você que é casado, você vai entender isso. Você não vê a sua esposa só domingo e quarta-feira. Você vê ela todos os dias. Isso é relacionamento. Relacionamento. Por isso eu preciso entender que em Mateus 6 ele vai dar ali:
E falar assim: rapaz, o que a tua mão direita der, não mostra para a tua outra mão. Porque o Deus que te vê em secreto te recompensará. E quando tu for orar, fecha a porta do teu quarto, cara. Ora em secreto. E o Deus que te vê em secreto te recompensará. Às vezes a gente quer a recompensa das alianças que Deus tem para nós, mas a gente não entende que essas bênçãos, o Deus que abençoa, o Deus que recompensa, Ele não está aqui no superficial. Ele está no secreto. Porque olha o que Ele fala: o Deus que te vê em secreto te recompensará. Tem muita gente pedindo: Senhor, me dá isso, me abençoa nisso, muda a minha vida. Mas aqui, só a gente aqui. Quando chega na casa dele, ele vai fazer um monte de outras coisas e esquece que o Deus que recompensa, o Deus que libera as coisas é o Deus do secreto. É o Deus de relacionamento, é o Deus Pai. Amém? O segundo mandamento que ele deixou, qual é? Ame ao próximo como a ti mesmo. Se o primeiro mandamento, ele dá um princípio de aliança com ele, faz uma aliança comigo. O segundo, ele não é diferente. Ele fala, o segundo, ele é semelhante a esse. É ame ao próximo como a ti mesmo. Semelhante, sabe o que é semelhança? Eu estudei semelhança quando eu estudava matemática. Eu fiz uma conta lá onde eu transformei um triângulo desse tamanho e provei através das contas que ele era igual e semelhante a um triângulo desse tamanho. Por isso que ele diz, cara, o primeiro mandamento, ele é semelhante ao segundo. Porque na mesma medida que tu ama um Deus grande, você precisa amar aqueles que são iguais a ti. Amém? Ame ao próximo como a ti mesmo. Faça uma aliança com pessoas. Uma aliança com Deus e uma aliança com pessoas. Fortalecimento de aliança. Amém?